Olá, geração profética de adoradores. Glória a Deus, um magnífico dia. Na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Bendito, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Glória a Deus. O poder de Deus já se faz presente. A presença do Senhor já se faz presente em nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus. Você já parou para pensar que nós temos uma necessidade visceral, profunda, de sermos reconhecidas, para que possamos influenciar a vida de outras pessoas? Você já parou para pensar que existe uma fórmula para você influenciar a vida de outras pessoas a partir do reconhecimento que essas pessoas passam a ter a respeito de você, a respeito da sua vida? E por isso que nós vamos falar hoje de o poder de influenciar nos seus relacionamentos, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento entre os seus familiares, nos relacionamentos com seus amigos. Porque existe uma estratégia muito mais rápida, muito mais eficaz, melhor dizendo, muito mais eficaz do que somente orar por essas pessoas. Vocês já viram aquelas pessoas que dizem assim: eu orei pelo meu marido para ele se converter durante 20 anos. Eu orei pelo meu pai e pela minha mãe durante X anos, 10 anos, 20 anos. E graças a Deus eles se converteram, eles vieram para Jesus. E a oração, ela é uma das chaves do reino e ela precisa ser executada por mim e por você. Só que a oração, ela é uma das chaves, e eu posso dizer que ela é apenas a ponta do iceberg. Existem estratégias que precisam ser executadas juntamente com essa oração. E essas estratégias você só consegue executar essas estratégias a partir da manifestação do poder de Deus na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Eu sou Gleiciane Araújo e nós estamos numa série Bastidores do Propósito, Identidade de Poder. E para a glória do nome de Jesus, nós vamos agora orar, consagrar e entregar todo o domínio, todo o poder àquele que é dono de tudo. Amém? Aleluia, Jesus. Se você pode, feche seus olhos. Aleluias. Oh, glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o Senhor Espírito Santo. Glorificado, exaltado seja o Senhor Jesus. Glorificado, exaltado seja o Senhor, Abba Pai. E em nome de Jesus Cristo, eu consagro, Senhor, esta live, esta palavra, esta plataforma, este ambiente, tudo que for dito, tudo que for intencionado, tudo que for, Pai, manifestado em gestos e pensamentos e ações. Em nome de Jesus, eu consagro em nome do Senhor Jesus Cristo e repreendo todas as forças malignas espirituais
lançadas contra a minha vida, contra essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Que toda profecia contrária, que toda palavra contrária, que toda intenção maligna, contrária, em nome de Jesus seja agora quebrada, rompida, anulada, destruída pelo poder do nome de Jesus. Que toda obra de magia, de feitiçaria, que toda oração contrária, em nome de Jesus Cristo, que toda obra em encruzilhadas, em nome de Jesus, seja destruída, seja cancelada, em nome de Jesus Cristo, e removida de todos os lugares, ó Pai, sejam eles físicos e celestiais, e que o sangue de Jesus Cristo seja estabelecido e prevaleça, porque o poder do nome de Jesus é sobre todo principado, toda potestade, todos os domínios e todas as forças espirituais da maldade. Porque o sangue de Jesus tem poder. Porque no nome de Jesus há poder. E em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, usa deste vaso que é pequeno, que é de barro, esse vaso que é apenas cinza e pó. Usa-me, Senhor, como instrumento, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, me ajudar, me guiar e me direcionar, para que eu seja apenas uma colaboradora do Teu reino. Apenas mordomo do Teu poder. Porque eu sou apenas a jumentinha que carrega o que é precioso, o que é mais valioso. Jesus, o Rei da Glória. O Senhor, Espírito Santo e todo o seu poder. E nós, nesta hora, Espírito Santo, nós nos submetemos ao Teu senhorio, ao Teu poder, à Tua direção, ao Teu domínio. E te pedimos, Espírito Santo, manifesta o Teu poder e opera conforme lhe apraz. Dai-nos a palavra de vida eterna, a palavra rema, a palavra revelada, a palavra profética, que cumpre tudo em todos, que opera, que gera fé. Senhor Espírito Santo, o Senhor é o dono e o dominador da minha vida e de toda essa atmosfera. E eu te peço, Espírito Santo, manifesta o Teu poder e glorifica Jesus em nosso meio. Em nome de Jesus. Faz todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua nuvem de glória, que o Teu poder, por causa da Tua presença, inunde cada vida, cada ambiente. Que todos os Seus filhos e Tuas filhas possam sentir o Teu poder, a Tua presença, e possam tocar a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Como influenciar o seu cônjuge e as pessoas que estão próximas a você. Se você não é casado, não é casada,
Existem pessoas que são próximas de você. E a questão é que não nos foi ensinado em lugar algum o poder que Deus nos deu de influenciar. E aí eu quero usar uma palavra, porque é a palavra que mais expressa o que o Espírito Santo ele quer dizer nesta hora. Contagiar. O poder de contagiar as pessoas que estão perto de você e também as que estão longe. Mas nós vamos nos ater às pessoas que estão perto. O poder de influenciar. Mas a questão é como influenciar as pessoas, os meus relacionamentos, o meu casamento, dentro da minha casa, da minha família. Pode ser a sua mãe, o seu irmão, a sua cunhada, sua amiga, seu amigo. Mas algo que o Espírito Santo ele tem para revelar hoje para você é muito poderoso. E o Espírito Santo ele me disse assim: o poder de Deus em alto nível é contagioso. O poder de Deus é contagioso. Às vezes nós somos acostumados de ouvir essa palavra quando vai falar de alguma doença mortal. E a gente fala, olha, isso é contagioso, isso pega. Só que hoje o Senhor, Ele quer usar essa palavra contágio, para falar para você o poder que há na sua vida e através da sua vida para influenciar, contagiar as pessoas que estão perto de você. E eu posso dizer com toda certeza e convicção, orar vale a pena, mas influenciar é mais eficaz. Se você ficar apenas orando, porque a fé sem obras, ela é morta. E a fé sem obras é como a palavra desprovida de poder. A fé sem obras é como a palavra desprovida do poder de Deus. E você pode se perguntar assim, Gleiciane, mas como eu posso influenciar o meu marido, a minha esposa, a minha família, os meus amigos, a serem apaixonados, a serem loucos por Deus? Como que eu posso influenciar? Só que aí, como que eu posso influenciar ao ponto de a vida dessas pessoas serem tocadas e transformadas pelo poder de Deus? Como que é possível fazer isso? E eu digo para a glória do Senhor Jesus que é mais fácil do que passar 20 anos orando pela pessoa. É mais fácil do que passar 10 anos orando pela pessoa. Só que o preço ele pode ser um tanto maior. Porque o segredo de influenciar é você se tornar. Você quer influenciar a sua geração? Torne-se. Você quer influenciar o seu marido? Torne-se. Você quer influenciar a tua casa, os teus amigos? Torne-se. Torne-se a imagem de Jesus.
Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós queremos pedir oração. E isso é justo? Nós precisamos pedir, sim. Só que nós acreditamos, fomos ensinados, que é só orar. E nós nos esquecemos de viver. De viver o Evangelho. De viver o poder de Deus. Até nos tornarmos a imagem de Jesus. E aí a referência da palavra de Deus, o Espírito Santo acabou de me falar uma outra, é 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Calma que você vai entender. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. E o Espírito Santo acabou de me falar uma outra palavra. Meu Deus, muito forte. Meu Deus. Meu Deus. João, capítulo 14. Deixa eu colocar aqui. João, capítulo 14. Versículo 7 a seguir. Vamos ler primeiro 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, 14, que diz assim. Porque, e aí eu quero que você entenda, eu vou usar esse versículo, porque o Espírito Santo, ele me disse que isso aqui não é sobre casamento, apenas é sobre um princípio que está escondido aqui dentro dessa palavra. Existe um princípio. Porque o marido descrente é santificado pela esposa. E a esposa descrente é santificada pelo marido. E aí, a título de estudo, anote 1º livro de Reis, capítulo 11. 1º livro de Reis, capítulo 11. E aí eu quero falar algo específico para você que é mulher. Deus nos deu. Deus te deu o maior poder que pode existir na Terra, que chama-se o poder de influenciar. E lá em 1º livro de Reis, capítulo 11, Salomão foi levado a adorar outros deuses. Ele foi levado a fazer todo tipo, tudo que você pensar de imundo, de impuro, de profano. Salomão foi levado pelas suas mulheres. E quando eu vejo e quando eu ouço alguma mulher assim desesperada, o que eu faço com o meu relacionamento? Porque meu marido, ele não entende as coisas de Deus, ele não aceita as coisas de Deus, eu não consigo, sabe aquele negocinho, eu não sei o que fazer? E aí eu quero acalmar seu coração neste dia. E eu quero que você tome posse de algo que o Senhor deu para a mulher, porque foi o próprio Deus que deu a ordem para que os filhos de Deus não se dessem em casamento com mulheres pagãs. Tal é o poder de influência de uma mulher dentro do seu casamento. A mulher
influencia o homem a adorar a Deus ou adorar qualquer coisa. Deus deu esse poder para a mulher. Não me pergunte por quê, porque Deus, ele detém todo o poder. Agora, fato é, prova, história após história, você vai ver homens realizando grandes feitos. Mas você vai ver grandes mulheres influenciando sua casa e a sua geração. Você vai ver a juíza Débora, você vai ver a prostituta Raabe, que influenciou e mudou toda uma geração. Inclusive Raabe, pelo seu poder de influência, tornou-se parte da linhagem real de Jesus Cristo. Nós vemos a mulher de Nabal, Abigail, que influenciou e livrou toda a sua casa. Infelizmente, o marido dela não sobreviveu para tomar posse das bênçãos. Nós vemos no Novo Testamento Maria, mãe de Jesus. Nós vemos Maria de Magdala, Maria Madalena. Nós vemos Marta. Nós vemos Dorcas. E aí eu não vou ficar citando porque é muita mulher. Só que a questão aqui aí tem uma palavrinha aqui que complica o negócio. Presta atenção. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, pela esposa. E aqui entra o princípio. O princípio escondido por detrás deste versículo. O princípio da santidade. E a santidade não é assim, essa palavra santidade, por causa de uma grande religião que existe, essa palavra santidade, ela foi diminuída. E a santidade nada mais é, de forma bem simples e resumida para você, é você manifestar o poder de Deus no seu caráter, na sua moral, na sua personalidade, inclusive, em todo o seu posicionamento, em todos os seus atos, em todas as suas intenções, em todos os seus gestos, em todos os seus pensamentos. É você manifestar quem é Jesus. É você viver no poder de Deus e andar no poder de Deus. Então, o problema não é que eu não consigo influenciar os meus relacionamentos. Porque você é sim capaz de influenciar. Porque você carrega sim. Seja você homem, seja você mulher. E aí eu trouxe aqui algo muito forte, porque essa capacidade de influência, ela é muito maior para a mulher. Mas é claro que nós temos exemplos. E essa capacidade de influenciar, ela tá ligada a uma coisa. O que tem se manifestado na sua vida? Forças espirituais da maldade ou forças espirituais do poder de Deus? E aí você já sabe qual é o resultado. A pergunta é: o que tem se manifestado na sua vida e através da sua vida? São forças espirituais da maldade? E aí eu vou explicar. Ou são forças espirituais
do poder de Deus, virtudes. E o ambiente, anota isso para a tua vida. Anota isso. O ambiente da sua casa, do seu lar, principalmente, eu vou falar aqui da casa, do lar, da família. Por quê? Porque é o ambiente que Deus te deu autoridade para dominar. O ambiente da sua casa, o ambiente familiar, é território que você tem domínio legal, espiritual legal, para influenciar. O versículo, eu vou repetir as referências. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Eu citei primeiro livro de Reis, capítulo 11, para vocês lerem depois. E nós vamos ler agora João, capítulo 14, versículos, a partir do versículo 7, tá bom? Prestem atenção nisso. Se a sua casa, a sua família é território legal, espiritual, de influência, e por acaso, dentro da tua casa, no relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, com a sua esposa, você olha e você vê assim, meu Deus, tá um negócio, né? Você me entende? Tá difícil. Não há relacionamento, não há diálogo, não há conversa, não há harmonia, não há concordância. E aí você pensa, não sei o que fazer. Vou pedir oração lá no circo de oração. Vou pedir o pastor para vir aqui. Eu vou pedir alguém para vir aqui ungir minha casa. Eu quero dizer para você. Você carrega a autoridade legal, domínio sobre o território da tua casa, da tua família. Seja você mulher ou seja homem. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como? E aí eu preciso te dar uma informação. As forças espirituais da maldade, elas são muito mais pesadas. Elas são muito mais densas. E elas são muito mais contagiosas. Você já viu que uma pessoa alegre pode sim contagiar 10 pessoas? Mas a facilidade é de uma pessoa triste contagiar 50 pessoas muito mais rápido. Aí eu quero que você entenda, rapidez, velocidade. As forças espirituais da maldade, elas têm velocidade e peso. Pesa muito e é muito rápido uma força espiritual da maldade influenciar um ambiente. É como o fogo tocando na pólvora e explode. É uma explosão. Agora vem o segredo. Meu Deus. Então, como que eu vou influenciar os meus relacionamentos, a minha casa, a minha família, se as forças espirituais da maldade têm tanto peso e tanta velocidade para influenciar? Eu preciso dizer para você. O poder de Deus na sua vida, manifestado, precisa ser em alto nível. Você vai entender isso. O poder de Deus na sua vida, ele não pode ser morninho, não pode ser médiozinho. Ele tem que ser de alto nível.
Não adianta você falar assim, eu sou crente, congrego todo domingo, oro pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, um dia eles vão converter. Você pode orar e Deus, ele é tão fiel que ele responde a sua oração. Só que o que eu estou falando é algo que não é ensinado, não é ministrado. Falta conhecimento a respeito do poder disso aqui que nós estamos falando. Você carrega o poder de influenciar. E aí eu vou ler aqui para falar exatamente o que o Espírito Santo vai trazer agora para sua vida. Presta atenção. Versículo 7 do capítulo 14 de João diz assim: se vós me conhecesseis, também conheceríeis ao meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Jesus está conversando com os seus discípulos. E os seus discípulos estão pedindo que ele os mostre o Pai, os revele o Pai. E é preciso entender que aqui o Espírito Santo de Deus, o dom maior, não havia sido liberado e Jesus Cristo ainda não havia dado o Espírito Santo para os seus discípulos e nem para nenhuma carne vivente. E Jesus está dizendo: vocês querem ver o Pai? Olhem para mim. Ouçam o que eu digo. E vocês verão o Pai e ouvirão o Pai. Sabe qual é o problema dessa geração? O problema que nós, e eu falo que eu fui ensinada, na verdade eu fui desensinada, porque não fui ensinada a influenciar, é que nós queremos que as pessoas acreditem no que nós estamos falando pelo que nós, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus é poder, Jesus é a única solução. Palavras desprovidas de poder. Sabe quando é que você começa a influenciar dentro da tua casa, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, a tua família, a tua mãe, o papagaio, o periquito e o cachorro? Quando você deixa de falar palavras desprovidas de poder e você começa a viver o poder. E vivendo o poder em santidade, você começa a falar. E aqui eu vou entregar a chave para você. Você começa a falar palavras de vida eterna. E você começa a viver essas palavras de vida eterna. E tudo em você, as palavras que você diz, são palavras espirituais. O seu comportamento é espiritual. Os seus pensamentos são espirituais. Porque seus pensamentos
são pensamentos de Jesus. As suas palavras são palavras rema, palavras liberadas do trono. São palavras que geram vida, que geram edificação. São palavras de poder. Palavras de poder. E aí eu preciso que você anote uma chave. Aquilo que você fala torna você reconhecido ou não. Aquilo que você fala torna você reconhecido ou não. Jesus Cristo, ele estava aqui dizendo para os discípulos: vocês veem a mim, olha para mim que vocês veem o Pai. E logo em seguida ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Sabe como você vai começar a influenciar as pessoas ao seu redor? Quando as palavras que você disser não forem palavras de você mesmo, de você mesma. Quando essas palavras vierem do trono da glória. Palavras, quando você começar a ser uma voz profética nessa geração. Eu me lembro, e aí eu vou trazer uma parte aqui. Eu me lembro quando eu comecei a intensificar, e o Espírito Santo começou a intensificar muito forte essa estratégia de influenciar o meu marido. E aí eu quero que você entenda algo. Para cada circunstância, para cada cenário, o Espírito Santo vai te dar uma forma, uma maneira. Por isso eu volto sempre a dizer, quando você depende do Espírito Santo, você recebe as chaves certas, as estratégias certas, no tempo certo. E aí eu quero que você me permita trazer algo. Nós estamos aqui hoje para falar do poder de influência que você começa a ter a partir da manifestação do poder, a partir da operação e manifestação dos dons espirituais na sua vida. E tem coisas que não dá para falar, é muita coisa, mas o meu esposo, ele não é descrente, ele não era descrente. Ele era crente, batizado, congregava. Só que ele e eu e ele, estávamos vivendo um tempo de muito desentendimento, de muita dificuldade. O ano de 2021 e 2022, meu Deus, foram anos difíceis. Estava havendo um desalinhamento na comunicação entre mim e ele, um desalinhamento no propósito, no meu propósito e o propósito dele, a visão dele, a minha visão. Estava prestes a ruir, prestes a ser destruído. E quem governava, dominava no ambiente da minha casa eram as forças espirituais da maldade. Por quê? Porque havia confusão, havia discórdia, desentendimento, desalinhamento, desarmonia. E aí, eu até lembro de uma frase que eu ouvi num treinamento. E essa frase, o Espírito Santo de Deus agarrou ela e falou pra mim: filha, isso não é assim. E essa frase dizia assim: o ambiente é soberano. E hoje eu entendo o que essa frase queria dizer. Que se tem uma força espiritual da maldade que está governando um ambiente, essa força espiritual da maldade, ela é soberana. Ou o contrário também é verdadeiro, que se existe um ambiente que é governado e dominado por forças espirituais do poder de Deus, esse ambiente,
a influência desse ambiente para o bem se torna soberana. E isso é verdade. As duas vertentes são verdadeiras. Agora eu estava vivendo um dilema. Como modificar? Como subir o poder de Deus dentro de um ambiente onde estava sendo mais influenciado pelas forças espirituais da maldade? E quando o Espírito Santo começou a ministrar aquilo no meu coração, eu disse: não. Eu não aceito o meu ambiente ser soberano se esse ambiente está dominado por forças espirituais da maldade. Se o teu ambiente está sendo governado, dominado por forças espirituais da maldade, basta. Dê um basta. Só que não dê um basta no sentido de, agora eu não aceito mais. Não. Dê um basta. Começando a viver e a andar, a se posicionar debaixo do poder de Deus, para que você torne-se a imagem de Jesus. A santidade é exatamente o que Jesus trouxe aqui. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não veem o Pai ainda. Ele está dizendo: se vocês me veem, vocês veem o Pai. Olha que responsabilidade, Jesus. Olha que poder. Jesus estava dizendo: vocês querem conhecer a Deus? Olha para mim. Olha para como eu falo. Olha para como eu vivo. Olha para o que eu falo. Olha para o que eu faço. Olha para o que eu penso. Olha para o que eu priorizo. E se o que você pensa, o que você faz, o que você fala, o que você prioriza e quem você é for a manifestação do poder da pessoa de Jesus Cristo, eu vou te falar uma coisa. Não existe a menor possibilidade de você não influenciar. E aí você me pergunta: Gleiciane, como que eu posso me tornar, falar palavras reveladas onde quer que eu esteja? E que palavras são essas? Eu quero que você anote uma referência. Efésios capítulo 4, versículo 29. Quantas vezes você já ouviu esse versículo e talvez você não havia recebido uma revelação do Senhor a respeito dele? E a palavra do Senhor em Efésios, você vai entender. Efésios 4, 29. Diz assim: que nenhuma palavra imprópria saia de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E aí eu preciso traduzir para você a palavra graça. Poder. Aí eu vou repetir. Que nenhuma palavra imprópria, ou seja, maldita, carregada de força espiritual da maldade, proceda da vossa boca. Mas aquilo que é bom, que promove edificação. Edificação é crescimento, construção. Para que ministre graça, para que ministre poder aos que a ouvem. Aí Jesus diz aqui: as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. E aí você precisa entender que os dons espirituais, que é a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida,
que é a operação do poder de Deus na minha e na sua vida. Quando esses dons, e tem um dom que é específico para essa palavra, que é o dom da profecia. Só que tem outros dons combinados com esse dom, que torna você capaz de falar palavras que gera poder, que gera edificação. Porque aí, voltando para você entender a história, quando eu entendi que o meu ambiente estava dominado pelas forças espirituais da maldade, e o que ensinam nos treinamentos é assim, nos treinamentos humanos é assim: você não tem poder para mudar esse ambiente, porque o ambiente é soberano. E aí, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: o poder de Deus muda o ambiente. O poder de Deus é que é o único soberano. Oh, glória a Deus! Se existe algo que nasceu, que existe desde antes da formação do mundo, que é soberano, isso é, e esse alguém é o próprio Deus. E tudo que ele é, o seu poder, o poder de Deus é soberano. E onde o poder de Deus começa a se manifestar, o poder de Deus começa a ser soberano. E eu me lembro certas vezes, foram várias vezes, não foi uma vez. A influência não acontece do dia para a noite. Porque você, através da palavra revelada que sai da tua boca, gera fé no coração de quem ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Mas não é uma palavra, qualquer palavra. É palavra revelada. É palavra carregada de poder. E eu me lembro várias vezes, mas uma vez eu cheguei pro meu esposo e o Espírito Santo, ele me falava. Ele falava: vai lá e conta isso pro Maurício. Vai lá e fala isso pro Maurício. E mesmo, em muitos desentendimentos naquela época, eu comecei a compartilhar com ele de uma forma desinteressada, de uma forma assim, nossa. Eu lembro que eu falava assim: nossa, o Espírito Santo me falou umas coisas assim, meu Deus, que eu tô muito impressionada. Umas coisas que eu nunca ouvi ninguém falar, eu nunca li, nunca ouvi, esse trem é muito forte, esse trem tá... E eu usava mesmo, assim, de estratégia. Eu sou uma pessoa muito intencional, o Espírito Santo é muito intencional. E aí, um dia eu falei uma revelação pra ele, eu entreguei pra ele algo que o Espírito Santo tinha me entregado. Ele olhou pra mim e falou assim: olha, Gleiciane, esse dia ele até me chamou de Gleiciane, só tem uma explicação para as coisas que você tem me falado. Só pode vir de Deus. Porque eu também já estudei muito. Inclusive ele é teólogo. Mas eu nunca ouvi nada parecido. E isso faz muito sentido. Ele não usou essas palavras, mas nesse contexto. Mas ele disse essas palavras: só pode ser Deus. E inúmeras outras estratégias que o Senhor me deu. Mas o que foi muito forte pro Maurício, pro meu esposo, e aí eu estou trazendo um testemunho específico, e aí vem a minha mãe, recentemente a minha cunhada, a minha sogra. Sabe, as pessoas mais difíceis de influenciar, eu vou dizer pra você, sabe quais são as pessoas mais difíceis de influenciar? Aqueles que acreditam que te conhecem. Os mais próximos. A tua mãe, o teu marido, a tua irmã, teus filhos, tua cunhada, tua sogra.
são as pessoas mais difíceis de influenciar. Tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus, vivendo o ministério, e glória a Deus, mas elas são uma bomba nuclear de influência. Elas têm um raio de influência lá fora gigante, gigante. Sei lá, tem 1.000 seguidores, 10.000, até 1 milhão. Ou tem uma igreja cheia de 1.000 membros, 2.000 membros, 10.000 membros. Só que lá dentro da casa, lá no seu reduto, muitas vezes, muitas pessoas, que é uma bomba de influência lá fora, não conseguem influenciar quem é de dentro da sua própria casa. E isso é um sinal que verdadeiramente essa pessoa não manifesta Jesus. Não importa o que ela faz lá fora. Não importa. Não importa quantas vidas elas cure lá fora. Não importa quantos 1.000 seguidores que ela tenha lá no Instagram, no YouTube. Não importa. Porque a verdade sobre quem você é e quem você se torna, ela é real. Quando os de dentro, quanto os da sua própria casa, começam a ver Jesus em você, o poder de Deus sobre você e a manifestação do poder dele através de você. E o meu marido, ele foi influenciado de tal forma que o Senhor Espírito Santo me concedeu a graça de poder ministrar ao meu marido inúmeras vezes libertação, poder de Deus. Inclusive, recentemente, ele foi carregado do poder de Deus. Carregado, ele ficou embriagado do poder de Deus. O Senhor me deu a graça de a minha mãe confessar Jesus. E de a minha mãe não apenas confessar Jesus, como verdadeiramente crer em Jesus. Ela creu em Jesus e Deus fez tanto, que Ele usou a minha vida para impor as mãos sobre a minha mãe. E ela ser cheia do Espírito Santo. E ela receber uma cura de um câncer no seu intestino. E isso sim é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou só um vaso de barro. Eu sou só o jumentinho que carrega o poder. Só que eu sou um jumentinho que essas pessoas de perto olham e vê Jesus montado nele. Só para você entender. Elas olham pro jumentinho, mas ela não tá vendo o jumentinho, ela tá vendo Jesus. Jesus tá vindo. A questão é, eu vou repetir o versículo. A questão é, o poder de Deus é contagioso. Quando da tua boca saem palavras de vida eterna. Quando as obras, o seu comportamento, o seu posicionamento é um posicionamento condizente com aquilo que Jesus é, com aquilo que Jesus faz, com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Ele é. Sabe por quê? Porque você é reconhecido, reconhecida pelo que você fala. A minha pergunta é: pelo que você quer tornar-se reconhecido e reconhecida? Porque quando meu marido olhou para mim, começou a olhar para minha vida, a minha mãe,
a minha sogra, as pessoas, e eu tô dando exemplos dos mais difíceis de serem influenciados. Quando eles começaram a olhar para minha vida, eles começaram a reconhecer o poder de Deus operando, se manifestando. E quando eles começaram a reconhecer Jesus, eles começaram a olhar para Jesus. E eles começaram a ver Jesus. E eles começaram a crer em Jesus. De uma maneira tão profunda, tão profunda. E aí você me pergunta, como, Gleiciane, me tornar essa influência de poder? Primeiro passo, a primeira chave. Você precisa conhecer. Primeiro, você precisa confessar Jesus. Receber o Espírito Santo para habitar dentro de você. Esse é o primeiro nível que você precisa viver. O nível do reino de Deus e do poder de Deus dentro de você. Segunda chave, você precisa receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E quando você recebe o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, como diz lá em Atos 1:8, Atos capítulo 2, você recebe os dons espirituais. E você recebe a capacidade, a força, o poder e autoridades e unções para que o Espírito Santo se manifeste através de você. Não adianta você dizer que vai no culto. Não adianta você falar que você é crente. Não adianta você só orar e você não se tornar na pessoa de Jesus Cristo. E como que isso acontece? Quando você começa a manifestar o Espírito Santo de Deus. Quando já não é mais você quem faz, mas o que você faz só pode vir de Deus. E como isso acontece? Qual é a chave para virar isso? Os dons espirituais. O poder de Deus operando na sua vida, manifestando na sua vida. Quando você conhece os dons em profundidade, conhece as funcionalidades, quando você aprende a operar neles, aí eu quero te dizer uma coisa. Você se torna uma bomba nuclear do poder de Deus. Não tem como as pessoas que estiverem ao seu redor não forem tocadas, influenciadas pelo poder de Deus na sua vida. Eu quero dizer pra você, Gleiciane, qual é o seu segredo? O meu segredo agora não é mais segredo. O meu segredo é ser totalmente carregada e operar no poder do Espírito Santo, através dos dons, através das manifestações do poder dele. Eu posso te dizer uma coisa? Querer influenciar pessoas para o reino de Deus, sem ser carregado do poder de Deus, é o mesmo que querer que uma árvore cresça sem que você plante a semente. Querer influenciar pessoa com palavras, não, é porque eu vou ler aqui o versículo para você, peraí. Aqui, ó, lá aqui em Mateus diz isso, isso e isso. Tá, qualquer pessoa que lê vai entender que Mateus diz isso e isso. Mas cadê a revelação? Cadê o poder? Cadê a palavra carregada de poder que ministra poder, graça para quem tá ouvindo?
Cadê o poder? Porque não existe edificação, não existe construção sem manifestação do poder. Não existe santidade sem a manifestação do poder. Então, só pelo fato da senhora bonita, do senhor bonito ser crente, carregar um broche, dizendo eu sou crente, e por isso que eu sou crente, todos vocês, tem que crer no Deus que eu creio, tem que ir para a igreja que eu vou, tem que congregar os dias que eu congrego. Não. Isso não é influência. A influência não está em meras palavras persuasivas humanas. A influência, ela é resultado da manifestação do poder de Deus na sua vida. E sabe, a primeira pedra preciosa que a manifestação do poder de Deus precisa gerar na minha e na sua vida? Santidade. Sem santidade não há influência para o reino de Deus. Não há. Agora, você quer ver Satanás influenciar e o poder das trevas, da maldade influenciar? Basta que um ambiente seja desprovido de qualquer manifestação do poder de Deus. Mas eu sou crente e lá em casa o negócio tá difícil. A chave que eu vou te dar, a chave que o Espírito Santo tá te dando desde o início. Busque conhecer, ser cheio do poder de Deus, para que o poder de Deus opere nesse ambiente em alto nível. Eu não tô dizendo de ser em uma semana, em 2 semanas. É uma vida. Só que é incrível. E todos que estarão na imersão vão entender isso. Eu demorei em entender a chave. Presta atenção, eu demorei em entender a chave. Mas quando o Espírito Santo me deu a chave, ele disse: você precisa manifestar o meu poder. Você precisa ser cheia do meu poder. Você precisa que o Maurício veja em você a minha presença. Ele precisa enxergar em você o meu caráter. Ele precisa ouvir de você a minha palavra. E assim como a minha mãe, assim como todas as pessoas, e assim como vocês que estão aqui, porque eu não estou falando palavras minhas, humanas, palavras de sabedoria humana, senão palavras que venham direto do trono do Senhor, pela pessoa bendita do Senhor Espírito Santo. A chave é: você precisa conhecer tudo que os dons espirituais podem trazer para a sua vida. Porque quando você conhecer, você vai intensificar, você vai acessar e intensificar o poder de Deus. Eu demorei a acessar a chave, mas quando eu acessei a chave foi bum, pá. Quando você conhece as funcionalidades dos dons, como essa funcionalidade vai trazer a manifestação do Espírito Santo para sua vida. E as pessoas vão começar a olhar para você e vão falar assim: eu vejo Jesus em você. Quando você fala, eu ouço Jesus. Quando você fala, isso me faz arrepiar. Ó. Quando você chega perto de mim, eu arrepio toda. Vocês vão entender o que é o arrepio? Nós vamos falar sobre essas percepções físicas. Tem um dom específico que opera nisso. E quando você conhece os dons espirituais,
como ele funciona. E quando você começa a manifestar, porque quando você entende como funciona, você acessa e intensifica o resultado do poder de Deus na sua vida. É impossível você conhecer e não acessar e não intensificar o poder. Porque, como eu tenho dito, quando você conhece o processo, você acessa e intensifica o resultado. Quando você conhece como funciona os dons, você começa a acessar a manifestação, a operação do poder do Espírito Santo em alto nível na sua vida. E inevitavelmente você se tornará reconhecida pelo poder de Deus que você carrega, que você fala, que você vive, que você ministra. E quando você se torna reconhecida pelo poder de Deus, você automaticamente começa a influenciar no poder de Deus todas as pessoas que estão perto e as que estão longe. Para a glória do nome de Jesus, sabe por quê? Porque essas pessoas precisam crer em Jesus. Só que elas, as de perto e as de longe, só creem em Jesus verdadeiramente quando há manifestação do poder dele na minha e na tua vida. Só que não é possível manifestar e operar o poder dele na minha e na sua vida sem que antes você conheça o básico. E o poder base são os 9 dons espirituais. E eu vou orar e ministrar sobre a sua vida agora. Só que eu quero deixar o convite, uma convocação do Senhor Jesus para a sua vida. Você que ainda não se inscreveu para a nossa imersão que vai acontecer sábado, a partir das 14h05. Às 14h05. A imersão, o despertar dos 9 dons espirituais. Você vai conhecer, você vai acessar e intensificar o poder de Deus na sua vida. Para você tornar-se reconhecido e reconhecida. Para você influenciar essa geração. Para que Jesus Cristo seja manifestado através da sua vida. Para que a sua vida seja um instrumento profético nessa geração. Para que a tua voz não seja uma voz de palavras vãs, mas seja uma voz profética nessa geração. Onde a sua voz impacta. Onde a sua voz é carregada de graça e de poder. Onde a tua voz promove transformação onde quer que ela chegue. Onde a tua voz promove o reino de Deus e multiplica o reino de Deus. Em nome de Jesus. Meu marido tá... Não ia dar para ele participar? Aleluia, Jesus. Vamos ver se ele vai entrar. Ele pediu aqui. Vamos ver. Ó, deu certo. Oi, amor. Eu quero apresentar para vocês o meu digníssimo marido, para a glória do Senhor Jesus, Maurício. Seja bem-vindo à nossa live, a essa palavra. Pode falar. Chega mais pertinho aí. Bom dia, graça e paz do Senhor a todas que estão participando, especialmente a pastora Gleiciane, né, que Deus me deu a honra de ser a minha esposa, e que hoje eu posso dizer que a gente vive um casamento blindado, casamento numa família blindada pelo poder do Espírito. Glória a Deus. Chega mais pertinho aí, eu não sei se tá baixo só para mim. Aumenta o volume do celular. Melhorou? Melhorou. Fica à vontade, meu esposo. Fica à vontade. Como que foi esse processo, né? Eu vou falar algo aqui que é testemunho, porque eu poderia trazer muitas palavras aqui para vocês, mas eu creio que o testemunho do que aconteceu na minha vida, na vida da Gleiciane, da nossa família como um todo, vai edificar muita gente. Eu sei, vocês também sabem, que o casamento é uma instituição de Deus.
No Gênesis, Deus ordena para que o homem deixe a sua casa, una-se a uma mulher e torne uma só carne, não é? E nós vemos em toda a Bíblia, no Pentateuco, nos profetas, os livros históricos, nos evangelhos, nas cartas, vários conselhos do Senhor para o casamento. Porém, a gente vê também, isso é notório, que 90% dos casamentos estão destroçados. E esses outros 10% são aqueles que estão mais ou menos, aqueles que estão caminhando, e aqueles que estão bons e os que estão excelentes. É muito pouco. Isso porque o inimigo, Satanás, o diabo, como queira, o nome é esse mesmo, ele tem algo, ele é muito intencional, usando a palavra aqui, em destruir casamentos. Porque quando ele destrói casamento, ele destrói a família, ele destrói filhos, ele destrói irmãos, ele destrói pais, e principalmente ele destrói aquele projeto que Deus fez. E eu olhava, conhecia isso tudo, mas olhava para o meu casamento, e meu casamento estava bagunçado. Meu casamento, a minha família. Só que a palavra de Deus, ela diz assim: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Sim, é uma palavra, é uma promessa de Deus e ele vai cumprir. Mas quanto tempo demora isso? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, pode ser no leito da morte, quando, a exemplo do meu pai, o Senhor Jesus cumpriu essa palavra, ele praticamente 2 semanas antes de morrer, no leito da morte. Cumpriu a palavra que ele tinha me prometido há 15 anos. Ele cumpriu. Só que nós vamos esperar que aconteça daqui 15 anos, daqui 20 anos, não precisa. E foi justamente essa chave, esses ensinamentos, através da operação do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, que mudou a nossa vida. Porque eu conhecia tudo isso, mas a palavra, a Bíblia, a leitura, a palavra, sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, ela é religiosidade. Mas quando você tem a palavra aliada ao Espírito Santo, com operações dos dons, você tem o poder imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo agindo na sua vida e na vida da sua família, na vida da sua casa, na vida dos seus relacionamentos. E como que a Gleiciane começou a influenciar a minha vida? A gente olhando novamente lá no Antigo Testamento, a gente vê que Moisés, quando ele sobe ao Monte Sinai para falar com o Senhor e buscar as tábuas dos 10 mandamentos, e ali ele passa 40 dias. Quando ele desce, ele está tão cheio do poder de Deus, seu rosto iluminado, e ele começa a influenciar positivamente aquelas pessoas. Ele influencia tanto aquelas pessoas que os leva até as portas da Terra Prometida e deixa também sucessores, Caleb, Josué e muitos outros. A gente vê Elias influenciando uma geração. A gente vê no Novo Testamento Pedro, após ele ser cheio do Espírito Santo, milhares de pessoas são convertidas, a sombra dele curava. Paulo, as vestes dele também fazia isso. E isso é o quê? É que existe na Bíblia essa capacidade de influenciar. E trazendo para o nosso lar. O Senhor, ele diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Ela edifica o seu lar. O seu marido, os seus filhos e tudo que está rodeado por isso. Entretanto, a palavra também nos diz que a mulher crente, ela santifica o seu marido descrente. No meu caso, graças a Deus, eu cria no Senhor Jesus Cristo, como creio, li a palavra e tudo, mas faltava isso. E com a Gleiciane também faltava. Mas o Senhor a chamou primeiro nesses dons e a Gleiciane começou a buscar incessantemente esses dons. Porque quando o Senhor nos enche com esses dons, como encheu a ela e como também encheu a mim, nós começamos a desenvolver, a
praticar, a compartilhar esses dons. E quanto mais você compartilha, em maior intensidade, esses dons eles vêm na sua vida. E no casamento, o que eu vejo hoje, que era um erro muito grande entre mim e a Gleiciane, é que a palavra diz que nós somos uma só carne. Isso é fato. E a palavra do Senhor, Efésios também, Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue. E quando você fica chateado com o seu esposo, estou dizendo que estou falando a maioria para mulheres, você está chateando a si mesmo, porque vocês são uma só carne. Quando você diz alguma palavra torpe, alguma palavra que não edifica contra o seu marido, contra o seu casamento, você está dizendo contra si mesmo. É impossível você pegar uma lama e passar. É impossível pegar uma bacia de lama e tentar lamear com as minhas mãos o rosto da Gleiciane sem eu lamear a minha mão primeiro. E às vezes eu fazia isso, a Gleiciane fazia isso, a gente ficava chateado um com o outro, mas essa chateação estava batendo em nós mesmos, estava abrindo portas, dando legalidade para que o marido entrasse, que o inimigo entrasse e destruísse a nossa vida. Porque o ministério dele é esse, é matar, roubar e destruir. Então, sabendo que nós somos uma só carne, que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, o que nós devemos fazer? O que a Gleiciane fez? O que nós fizemos? Ora, quando eu vejo que se a nossa luta fosse contra a carne, eu vejo que alguém está me incomodando, outrora lá, há muito tempo, você poderia ir lá e brigar com essa pessoa, ou processar essa pessoa, está muito na moda, né? Levava ele na justiça, ele era condenado por algum crime, alguma coisa, te indenizava. Mas o que adianta isso? Nossa luta é contra espíritos malignos, espíritos que destroem. E esses espíritos que destroem só podem ser destruídos por meio do Espírito. Qual Espírito? Do Espírito Santo, por meio do Senhor Jesus Cristo. Não adianta eu dar soco achando que eu vou acertar demônios, que eu não vou. Não adianta eu achar que demônios não existem, porque eles existem, eles estão aí. Todo mundo acredita em anjo, todo mundo acredita em anjo da guarda, todo mundo crê que o anjo, como diz o salmista, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra, mas ninguém acredita, ou a maioria não acredita que demônio existe. Ora, a Bíblia está cheia disso. E para a gente lutar contra demônios, nós precisamos ter esse revestimento. Esse revestimento vem pelos dons espirituais. E quando nós eu comecei a entender isso, e eu comecei a enxergar a operação desses dons na vida da Gleiciane, na vida dos meus filhos. Tem o Miguel, que fez 4 anos agora, que o Miguel ora, ele ajoelha, ele vai com a gente e ora. A Mariana tem 9 anos, tem visões espirituais. A minha mãe admira demais a minha esposa, a mãe da Gleiciane. Isso é o quê? Além da revolução espiritual que aconteceu no nosso casamento, foi através da operação desses dons do Espírito Santo. E glórias a Deus, eu digo isso aqui, não é para exaltar a mim, não é para exaltar a Gleiciane, mas é para exaltar o poder magnífico do Senhor Espírito Santo na nossa vida. Tá falando então, até magnífico? Oh. Então, o que eu poderia deixar aqui do que aconteceu conosco? Essas 2 chaves. É que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Se o seu marido não está conforme diz a palavra do Senhor, que é para ele estar, então você precisa edificar o seu lar. Porque o Senhor, ele deu essa atribuição à mulher. E a palavra do Senhor também nos garante, nos diz, e nos dá esse mandamento, que a mulher crente, ela santifica o marido descrente. Assim como Moisés, que subiu, se encheu do poder, encheu dos dons, e ele influenciou aquele povo. Assim como quando você,
começar a encher-se desses dons, não precisa se preocupar, que só de você estar passando perto do seu marido, ele vai ser influenciado pelo poder do Espírito Santo. Eu acho que é isso. É muito forte, é muito forte. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu glorifico a Deus e o que o Maurício está falando é engraçado, porque nós falamos no início, eu até falei de Salomão e suas esposas, né? Por que Deus falou assim, olha, a mulher sábia edifica? Porque a mulher sábia, e quem tiver na imersão vai entender, não é a mulher que é entendida, que é aquela mulher que vai no culto toda semana, não. A mulher sábia, e aí eu preciso já, vou trazer só um spoilerzinho. A mulher sábia é aquela que vive e manifesta o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra de sabedoria. E essa mulher sábia, por que Deus falou assim, a mulher sábia edifica? Edificar é construir. Como que uma mulher edifica e constrói o seu lar? Não é com as suas próprias mãos, não é com a sua força. É com o poder de Deus. Porque ele está dizendo, a mulher sábia, ele está dizendo, a característica de uma mulher que opera e que manifesta e que vive debaixo do poder, do dom da palavra de sabedoria. E por que Deus disse para a mulher? Porque a chave... Existem as exceções? Existem. Existem os maridos que influenciam as mulheres, mas são exceções, não são a regra, não é o princípio. O princípio é que mulher carrega o poder de influenciar o marido e toda uma geração. Se a gente for olhar aqui, né, amor, dos exemplos da Bíblia, você vai ver homens realizando e fazendo grandes coisas. Mas você vai ver mulheres que não influenciaram e destruíram uma geração, como Jezabel. Influenciou, mas influenciou pelas forças espirituais da maldade. E você vai ver, por exemplo, Raabe, que se converte do seu mau caminho e começa a influenciar a sua geração até Jesus Cristo a viver o poder de Deus e a obedecer à voz de Deus. Quê? Só para constar, minha mão está cheia de pó de ouro? óleo e pó de ouro. A minha também está cheia. Glória a Deus. Só para eu ver ali as crianças, hoje eu tenho eu vou conversar com um casal e mais uma irmã, e estão separados. Tem 2 filhos, um de acho que 10 e uma menina de 3. E por que eu vou conversar e vou falar? Porque deixar o seu casamento não é uma opção. A palavra nos diz que aquilo que o Senhor uniu não separe o homem. Com as exceções que foi deixada lá pelo Senhor Jesus. E ainda porque o coração do homem é muito duro, somente por isso que ele dá aquelas instruções. Mas você não adianta pensar que você vai deixar o seu marido, a sua esposa, aquela com quem você casou, que o Senhor abençoou e que ele disse ali no mundo espiritual que não havia separação. Porque por mais que você se separe, você tenha um outro marido, até depois a Gleiciane pode falar com mais propriedade isso aí, a gente não tem tempo, mas no mundo espiritual você vai continuar casado. Salvo as exceções que tem, mas você vai continuar casado. Então você estará cometendo espiritualmente adultério, você estará trazendo maldição para a sua vida, para a vida da sua família. Então, o casamento, a dissolução de um casamento que você escolheu, que Deus abençoou, ele não é uma alternativa. Glória não é uma alternativa. Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando, né? Com certeza o Espírito Santo está falando especificamente com alguns corações aqui. Glória a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, amor. Beijo, muito obrigada por você ter sido encorajado e fortalecido pelo Espírito Santo a entrar. Que Deus abençoe infinitamente. Aí é só você sair do Instagram que aí você volta depois para lá. Fique todo aí com Deus, tá? Deus abençoe cada um. Obrigado. Beijo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro força e coragem sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o teu poder
que o teu poder seja manifestado sobre a vida de cada uma dessas vidas, Pai. Para que a imagem de Jesus Cristo, Pai, seja vista. Para que a palavra revelada de Jesus Cristo seja ouvida. Para que os corações sejam abastecidos de fé. Para que haja uma transformação em cada lar, em cada vida, em cada família, Pai. Para que o teu reino, Pai, para que o teu reino seja de poder e de manifestação do poder do Espírito Santo. Eu ministro, Pai, o teu poder nesta hora, para convencer os corações, para quebrantar os corações, ó Pai. Para que eles, Senhor, compreendam o teu amor em profundidade. Que eles entendam, ó Pai, a tua infinita grandeza que se manifesta pela operação e manifestação do Senhor Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo, eu ministro bênçãos, eu ministro paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, força e coragem. Um beijo no coração de cada um e de cada uma de vocês. Entrem no link que tá na bio ou no link que tá aqui na descrição do vídeo. Você entra lá na comunidade e você diga, olha, eu quero participar da imersão. Lá tá fixado as informações e as instruções. O nosso grupo VIP lá da imersão, graças a Deus, tá cheio de vidas sedentas e famintas por mais do poder de Deus, para que possam influenciar essa geração. Em nome de Jesus. Amém? Então eu espero cada um de vocês que ainda não se inscreveram para inscrever-se. A imersão já é agora, sábado, dia 16, às 14h05. Amém? E que vocês tenham um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.